Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Quantas realidades permeiam a nossa, aquela onde a gente vive, né? Muita gente diz, eu que sei, mar desconfia do muito que acontece para além da sua percepção. Olha, vocês que lidam com o espírito, a avó vai falar uma coisa. Muito cuidado. Muito cuidado, ande direitinho na linha, viu? Não alimente vício, não alimente mar querer, porque tudo isso cria ponto de sintonia com espíritos que vibram naquela faixa existencial, viu? E é sutil, sim senhora, olha. Diz eu tenho mediunidade, diz eu trabalho com espírito. Os espíritos que não são da luz, eles fazem cura também, eles carregam a inteligência de direcionar o ectoplasma do médium, por exemplo, semi-efeitos físicos, e ele alcança ali o que ele quer. E devagarinho vai plantando as ideias que só faz você ficar mais prisioneira de uma realidade limitada, aonde você entende que o correto é ser egoísta, que o correto é ser orgulhoso, que o correto é pensar só no você, né? Porque os outros só pensam neles. O que você quer que eu faça? É a lei da serva, olho por olho, dente por dente. Olha, um montão de coisa que antes você achava indizível, hoje você já fala com uma certa naturalidade, justificando. Você acha correto roubar? Ah, mas pelo menos esse rouba menos que o outro. Meu Deus, baixou a régua, né? Antes você tinha um nível de exigência, agora mais elevado, né? Agora você tem outro, mais rebaixado. E quanto mais uma pessoa vai aceitando aquilo que é errado, pode ter certeza, a sementinha plantada por esses espíritos já estão crescendo e dando flor e logo dá fruto. É quando você vai bandeando, né? Pro lado das pessoas que aceita aborto, aceita o que é injustificável, viu? Tenha certeza que antes do corpo ser formado ali está um espírito designado e uma história já construída pela espiritualidade. Você é espiritualista, os outros que não entendem disso, a gente dá um desconto, né? Mas você sabe que mesmo antes do corpo ser formado já tem um espírito ali e uma história preparada para auxiliar o progresso por meio de prova, expiação também. Daquele que vai nascer 2 circunstantes. Imagine sua mãe tivesse abortado você. Quantas provações você causou para as outras pessoas e quantas provações as outras pessoas causou para você. Ambos, pela bondade de Deus, ajudando uns aos outros a amar mais, a perdoar mais, a ser menos vaidoso, menos egoísta. Tudo dentro do plano de Deus deve ser reconhecido como bom, viu? É quando você não presta atenção no que está pensando, no que está fazendo,
E no que está começando a achar certo, pode ter certeza que você está bandeando. Você está começando a andar com espíritos vaidosos, orgulhosos. Com o espírito, quando você passa um elogio para ele diz: gostei, aí eu gostei. Pode me elogiar mesmo. E quando ele faz coisa para receber mais elogio, ou quando você pede uma coisa que nem um ser humano encarnado acharia certo fazer, ele pega e aceita, pode desconfiar. Pode desconfiar. Por quê? Se entre nós encarnados que podemos ver e enxergar, muita gente passa a gente para trás, porque aquela é a índole daquela pessoa, ela acha certo fazer isso, ela nunca vai dizer que ela está fazendo mal para você. Ela vai dizer que está fazendo bem para ela. E que a própria cultura condicionou ela a agir daquele jeito. Olha. E vai continuar fazendo, porque está achando certo. E no fundo, quando você dá um trabalho para um espírito fazer, você está se achando mais inteligente que ele. Porque aquele que escraviza se acredita senhor, se acredita superior ao escravizado. Mas quem não conhece e não tem o sentido, e até quem tem, né, de ver e ouvir os espíritos, tá tateando no escuro. É o mais bobo dos dois, pode ter certeza. E aí, sem perceber, a pessoa vai se tornando alguém que começa a justificar o injustificável, aceitar o inaceitável. A pessoa faz errado, não importa se joga no seu time, você tem que dizer: eu não votei para isso, eu não concordei com isso, eu concordei com entrar e fazer o correto. Não importa se seja o Papa. Falou que não devia, não concordo com aquilo que ele falou. Concordo com o sagrado, como que dizer, né? Posto com a sagrada profissão de Papa, com a sagrada profissão de presidente, concordo. Porque é um sacerdócio, né? Deveria ser visto assim, né? E não usar aquilo para propagar ideias que são imorais. Imorais. Qualquer coisa que dá uma vazão a todo mundo concordar que fazer mal pro outro é bom, não deve contar com a sua, como que dizer, né, concordação. Eu não concordo. Não é certo fazer mal para os outros. E se você tá começando a dizer: olha, isso até que bom não é, mas podia ser pior, vai orar. Olha. Vai orar e vai vigiar, vai jejuar, vai fazer o que você acha correto para você voltar a estabelecer conexão com a espiritualidade superior. Sobretudo se você é médium, olha. Você tenha plena consciência que você vai dando corda para aquilo que não se deve. É uma plantação cuja colheita tarde ou cedo chega. Não tem como você baixar a régua moral, caminhar com quem não deve e depois apagar aquela época da sua vida aonde, podendo brilhar, você ficou apagada. Depois da morte, esses espíritos vão chamar você de oi, amiga. Que amiga? Você vê eles tudo desfigurado,
Mas eles se acham os mais bonitos. E daí você fala, sai daqui, monstro. Como que é monstro? Se você concordou com todas as nossas inspirações na Terra. Olha como a gente está ligado por esses laços fluídicos. Aí você olha, realmente. Então agora você vai andar com nós. Eu não vou andar com vocês, mas você não pensa diferente da gente, eles vão dizer para você. Mas eu penso assim, né? Que é melhor o erro pequeno que o erro mais grande. Eles vão dizer, nós também pensa assim. Mas erro por erro, tudo é erro. E a gente é cada um por si, né? Daí você diz, é cada um por si. Olha. Então, se for colocar numa lista o que um espírito ignorante, que anda nas trevas, pensa e faz, e às vezes, comparando com aquilo que você não concorda, mas também não discorda, e às vezes aquilo que você até se envolve, às vezes você vai num terreiro, né? Às vezes você é até médium, um dirigente de um terreiro, o espírito fala umas coisas assim que você não deveria concordar com aquilo. Eu deveria até perguntar, mas eu respeito o espírito. Olha, o seu guia pode ser o espírito mais respeitável. E ele é mesmo, né? Mas você deve julgar o que está sendo dito. E a partir dali, desconfiar. Será que o meu guia vai dizer isso mesmo? Todos nós que queremos o bem do próximo, reconhecemos as limitações das pessoas, as nossas próprias limitações, e trabalhamos constantemente nelas. Excesso de severidade ou falta dela, desconfie. Quando existe então benefício para um mais do que para outro, desconfie. Cuidado com começar a aceitar aquilo que antes você achava errado. O que é errado vai ser errado em janeiro de 2010, de 2011, de 2012, de 2020, de 2023 e de 2040. Ah, mas a cultura mudou. Amar o próximo nunca vai cair de moda. Se você não está fazendo, você está fazendo outra coisa. Viu? Então, orai e vigiai. Preste atenção. Não é correto fazer uma coisa, tira a sua energia daquilo. Não faça vista grossa. A pessoa era linda e maravilhosa ontem. Você ama ela. Hoje fez umas coisas erradas. Você vai fazer vista grossa. Porque você acha que você está sendo incoerente de ter amado ela ontem e hoje você já fala, nossa, mas eu defendi essa pessoa perante todos os meus amigos, minha família, né? E agora eu tenho que meio que fazer vista grossa para não dizer que eu botei lá como quer dizer, né? Um lobo na roupa de cordeiro. Mas você não deve deixar de amar os filhos de Deus. Porque são espíritos, filhos de Deus, e sempre serão. Isso você deve seguir amando. Mas quando alguém bandeia, né? Vai, se junta ao lado daqueles que favorecem destruição, a queda, como quer dizer, a confusão dos valores morais, éticos, de civilidade. Então, aquela conduta, você já vai dizer, pode ser
o padre, o pastor, não importa quem seja. Fazer isso está errado. E eu tiro a minha energia de cooperação com aquela pessoa. Continuo amando por ser filho de Deus, mas não amo essa atitude. E não é porque ele é que fez, não importa. Eu defendi ele perante todo mundo, mas não defendi esse tipo de ação. Viu? É errado, é errado. E se tem cargo público, errou uma vez, você não deve mais votar nessa pessoa. Porque um erro é uma coisa. Uma escolha de ação baseada em princípios equivocados já é uma semente do mal que desabrochou ali dentro. Então, é um caminho que já se está armando. E aí você começa a dizer, não, tá tudo bem isso, pequenino. Depois esse pequenino mal feito vai crescendo. E você vai tapando os olhos para aquilo até que você fica cega. Desencarna, você vai andar com cego. E olha que o negócio é sutil porque eles estudam isso. Os espíritos trevosos não ficam só lambendo gelo, atirando pedra. Esses são os soldados mais baixos. Mas os mais velhos, né? Os mais profundos, esses têm estudo. Encarnado eles já tinham estudo. Do outro lado tem mais tempo. Mas vem muito mais ferramenta. E aí vai impregnando dentro de você um culto à personalidade, seja dele espírito, ou seja seu, né, por ter uma mediunidade. Olha que mediunidade linda que você tem. Mediunidade é linda. Você vê no resultado de fazer o bem para o próximo, de você se tornar uma pessoa melhor, que tem mais paciência, que tem mais compaixão, que cada vez mais coloca a sua energia para auxiliar aquilo que é positivo, aquilo que é libertador, aquilo que é um bálsamo para a alma e não um peso, aquilo que não envaidece alguém e nem prende você na jaula do orgulho. Então, muito cuidado para onde a sua energia está indo e com o que você está lidando e o que você está concordando. Porque todos esses, quando você se liga naquela energia, aquela energia se liga no você. Então, teve a mínima desconfiança de que da espiritualidade está vindo algo minimamente estranho, pode cortar que o guia não tem problema nenhum. Ele não se sente ofendido. Vai orar, vai vigiar, vai ver os seus comportamentos, vai ver se a sua régua moral baixou, vai ver se tem coisa que você achava errado antes e agora você está achando certo, né? É que você não concordava antes, agora você está concordando. Que você antes, olha, você tinha o olho bem aberto, agora você está fazendo vista grossa. Está deixando de exigir conduta moral para quem está à frente de qualquer grupo, de nível menor a nível máximo. E está deixando de ser bom exemplo na sua casa, na sua família. E eu sei que você é mesma quando ninguém vê. Pode ter certeza. Aonde baixou sua régua moral,
pode ir atrás de identificar e subir isso. Porque esses espíritos vão normalizando bem devagarinho. Sabe aquela história do sapo que entrou dentro de uma panela? A água estava normal de temperatura e colocaram o fogo baixo. E o sapo foi gostando, quando viu, morreu. Então, o pior inimigo é aquele que põe a panela agradável, na onde você se sente bem, onde você se sente útil, onde você acha que aquilo que você está fazendo é você que está ajudando o outro e não é Deus através de você. Aonde você começa a criar um senso de identidade, onde você é aquele que tem esse espírito, aonde você é aquele que tem essa mediunidade, aonde você é aquele que tem o currículo que ajudou um monte de gente. Para que serve isso? O bem que a gente faz só nos converte em intermediários da vontade de Deus, não aqueles que modificou a realidade do outro. Porque Deus utilizaria outra ferramenta quando Ele vê que alguém adquiriu o crédito, quando Ele vê que uma situação já não faz sentido continuar na forma de sofrimento. Ele alcança aquelas pessoas, aquele evento, aquela situação e modifica, servindo-se do instrumento mais afinado possível, que é bênção social ser esse instrumento. Porque crédito vai para o seu espírito, somando luz para ele. Mas se a sua personalidade se envaidece nisso, você foi inspirada por um guia espiritual que não é de luz. Só que você não percebe, né? Pouca gente se dá conta, começa a gostar daquela personalidade que está construindo. E Jesus ensina a desconstruir. Paulo falou: eu morro diariamente e renasço diariamente por Cristo. É a desconstrução. É o você parar de dizer que é você que faz, que você gosta disso, que você precisa disso. Porque as coisas que você diz eu preciso vão prender você em cima de uma esteira, porque elas não existem. Você vai correr de à toa e não vai sair do lugar. Vai alcançar porque vão trazer para você. Aquilo vai te preencher momentaneamente, porque o buraco real não existe. Foi você mesma que criou, aceitando informação da cultura onde você se insere. Pode ser. Mas o Espírito chega no ser porque ele diz: essa pessoa não é diferente de mim, tem os mesmos anseios, quer as mesmas coisas. Então a gente pode ser amigo. E é um espírito desconfigurado, energeticamente, moralmente. Ele não se dá conta, mas está no umbral, não foi para a colônia. Ele vem buscar o que acreditou em terra e segue acreditando precisar, né? Que é a satisfação que os sentidos podem proporcionar. Quanto erro, né? A gente se orienta a partir do que pode agradar os nossos 5 sentidos. Eu vejo coisa boa, amanhã eu quero ver mais coisa boa. E aí eu me educo que aquilo é necessário para eu estar em paz. Eu como coisa boa, amanhã eu quero comer mais coisa boa. E me educo que aquilo é necessário para eu estar em paz. Olha que engano. Eu ouço coisa boa,
Amanhã eu quero ouvir mais coisa boa. Porque eu acredito que aquilo é importante, necessário, para eu estar em paz. Você vai aceitando essas intuições que vão chegando. Você vai se enroscando nessa realidade vibratória, que é para onde você vai depois da morte. Daí, por exemplo, no sentido do toque, hoje você toca, você abraça, você tem um relacionamento que é lindo e deve sim existir. Mas quando você acredita que você necessita daquilo para estar em paz, nem dentro nem fora você vai encontrar paz. Dentro de um relacionamento de amor, se você não encontra, fora muito menos você vai encontrar. Porque não é o outro. É ideias e filosofias de vida que antes eram só informações, que chegaram, você deu valor de verdade e se educou precisar daquilo para ser feliz e para estar em paz. Olha o problema. Meu Deus, que situação é essa, né? E aí dessa forma, passa um dia, passa um ano, passa 5, passa 10. Você acha que está avançando porque agora você tem mais dinheiro, tem mais título, tem mais pertence. Mas se você não descobriu o propósito da encarnação, correu em cima de uma esteira e não saiu, foi do lugar. Nem saiu do lugar. Passou 10, passou 20, passou 30 anos. Aí você olha e fala, meu Deus, olha, agora eu tenho uma casa minha mesma. Agora eu tenho dinheiro, status, posição, diploma. Agora eu sou alguém respeitável. Tudo isso só é bom à medida que te transforma em instrumento mais afinado para que a vontade de Deus seja feita e chegue para alguém aquilo que é de mérito daquela pessoa. Se você é um médico, chega a cura, o equilíbrio físico, emocional, psicológico, né? Dependendo das diferentes áreas da medicina. Mas você não se orgulha disso. Se você é um dirigente espiritual, ninguém deve se orgulhar. Ah, mas olha quantos anos eu estudei, o médico diz. 7 anos, o outro 10. Não vou me orgulhar, foi eu que curei ela, não foi você. Você foi instrumento. Você não está no caminho daquela pessoa, você não vai curar, não adianta. A ciência que você empregue. Tudo acontece pela misericórdia e vontade de Deus, somada à sua plantação e aquilo que o seu espírito precisa, e a gente não alcança nessa leitura. Por isso devemos amar e ajudar a todos, porque para algum ou para a maioria, em algum momento chega o mérito de deixar de viver aquela situação que te causa aprovação, justamente para o seu espírito se melhorar. Porque o seu espírito, uma doença para ele não é nada. Morrer para ele, olha, você cumpriu a missão na Terra, é a melhor coisa. Então ele não fica triste igual a sua personalidade fica. Ele antes sente inspiração de passar por aquela situação difícil com resignação, na forma de dar bom exemplo.
Porque é isso que vai acelerar a sua evolução, que é o que ele veio buscar na encarnação. Você leva quantas casas depois que você morre, quanto dinheiro, mas tudo aquilo que você fez e deixou como exemplo, e o esforço que você teve para ser um intermediário, para que algo bom chegue para alguém, e isso você leva. Essa é a riqueza que podemos buscar, almejar e conquistar na Terra. Quando você está estudando, estude bastante, com gosto, para que você possa ser um instrumento mais afinado, porque nunca vai faltar emprego das suas habilidades, oportunidade de emprego das suas habilidades. E se o homem não der, Deus dá. E aquilo que Deus encaminha você para fazer, pode ter certeza que o pagamento é muito maior que qualquer ser humano pode dar, ainda que na terra nada você receba. Por isso confie. Não tem religião, confie no bom senso. Que todo aquele que planta colhe. Que tudo que é feito com amor, se não tem retorno hoje, tem retorno amanhã. E se não tem retorno, pelo menos foi bom exemplo e encaminhou outras pessoas. Porque se o mundo está ruim, não é pelos malvados, é pelos bons que não agem, que se intimida, porque não quer brigar, mas você não precisa brigar. Você só fazendo o que é certo, já bota a luz no mundo. E os outros que querem brigar, com a luz acesa, vão se dar conta que é um erro que eles tomavam como correto de fazer. Um engano que eles tomavam por verdade. Meu Deus! E aí tudo vai se encaminhando. Pode ter certeza disso. Então, quando você olha para a realidade da vida, todos os dias, antes de dormir, bota a mão na consciência. O que eu achei certo fazer no dia de hoje? Eu achava antes? No que eu estou me transformando? Antes eu achava certo me dedicar. Antes eu achava certo tudo que é bom fazer, investir direitinho o meu tempo. E agora eu estou um pouco preguiçoso. Estou um pouquinho deixando para amanhã o que eu posso fazer hoje. Pode ter certeza. Espírito de luz não inspira você a ser assim, não. Não. Você diz, eu não faço maldade, como que vão dizer que eu ando com espírito ruim? Pode vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos e aquilo que você faz sobretudo. Porque está bem estampado que tipo de espírito inspira aquela condição sua ali, de comportamento. Olha, o espírito de luz vai chegar e vai falar para você, deixa para amanhã fazer o que é o correto. Amanhã você vai ser a melhor versão de você mesma. Hoje você descanse aí, fique sem fazer nada. Aceita a sugestão de pensamento que te deixa para baixo. Aceita a sugestão de intuição que faz você não ter esperança no ser humano. Aceita a sugestão de intuição que faz você desacreditar em tudo, até na espiritualidade. Você acha que um espírito de luz, guia espiritual teu, chega e inspira desse jeito? Não mesmo, mas nem um pouco. O espírito guia de luz, que muita gente fala, eu só ando com o meu espírito de luz, o meu guia espiritual. Isso é verdade, mas está na frequência de sintonia com ele. Se você está pensando coisa boa.
Se você está recebendo intuição de esperança na humanidade, que dá jeito. Se você está de sintonia com o seu espírito guia, que todo mundo tem, você tem também. Mas que nem o rádio, você se sintoniza em uma estação de rádio, está tocando música que estimula a sensualidade, estimula o roubo, estimula a decadência moral. Aí você bota naquela estação e começa a dançar e começa, como que dizer, entrar naquela sintonia, se identificar com aquilo. Daí você começa a achar aquilo bonito. Ou seja, a outra estação que inspira tudo o contrário, que inspira você ser a melhor versão de si mesma. A nobreza moral, os valores dos bons costumes, dos bons comportamentos, a reciprocidade, a paciência. Essa estação também está ali no rádio, é só você virar o dial, né? Que é o botão assim aquele botão redondo assim, né? Que você vira e muda de estação. Então estava ali a estação do seu guia espiritual de luz e do guia espiritual de treva. Porque ele também vai guiando, né? Do jeitinho dele, que ele acha certo, ele vai guiando você. Então, não é que o guia seu não está perto de você. Mas, olha, quando está na Bíblia, vigie, está dizendo isso. Está dizendo o seguinte. Que tipo de pensamento você está dando crédito? Que realmente a humanidade não tem esperança? Que não tem caminho aberto para você? Tem caminho aberto para todo mundo que se esforça, que faz o seu melhor a cada dia. Por que você não vai ter? Todo mundo consegue, que se esforça, que tem disciplina, que trabalha para se melhorar, já seja no conhecimento dos estudos, já seja na prática do trabalho. Todo mundo que se esforça tem caminho aberto, dá um passo por dia, mas com paciência chega lá no cume. Sempre para servir os outros, né? Nunca para ficar mais vaidoso, mais orgulhoso, mais egoísta, né? Mais ambicioso, porque os outros aprendem, né? Agora eu ganhei 10 mil por mês, agora eu quero ganhar 20, agora eu quero ganhar 200, e nunca tá bom. Então, é tudo questão de você ir se educando, que nem os estoicos, né? Ai, que bonita a filosofia dos estoicos, mas tem que saber interpretar. Daqui a pouco a avó vai contar para você uma situação que aconteceu no astral. A avó foi convidada a se plasmar de um espírito, de um encarnado que saiu do corpo, né? E em espírito encontrou com o guia espiritual trevoso. Não foi com o guia de luz dela, foi com o guia trevoso que estava inspirando ela. E esse guia defendia as ideias estoicas, mas do jeito negativo. Daqui a pouco a avó vai falar disso para você. Então, tanto o seu guia espiritual quanto o de luz, né? Quanto o de treva, tá a uma frequência de sintonia que nem as músicas do rádio vão mudando, tá tudo ali. Então, se o seu comportamento, quando alguém faz uma maldade para você, é de rebater com ódio, é de querer ser a justiça em pessoa, você pergunte, qual dos dois guias vai me inspirar isso? Você pode ter certeza. O seu guia espiritual de luz vai orientar você a perdoar, a ter paciência, a ter esperança, a fazer sua parte, a confiar na justiça divina.
Não querer fazer a justiça com a própria mão, não ficar para baixo, não ficar com ódio. Sempre olhar para si mesma. O que eu posso fazer de melhor que eu não fiz? O outro não está fazendo o melhor dele, então antes de eu ficar com raiva dele e cancelar ele, eu não mando energia de apoio a comportamento que eu não concordo por ser destrutivo. É o que você tem que fazer. Mas num segundo momento, né? E quando você faz isso, já joga misericórdia para a situação. E tira sua energia de apoio com aquilo. Se a pessoa se apoiou ontem, hoje já não faz sentido se apoiar ela. Porque olha o comportamento, olha quem que ela está escutando. Você acha que uma pessoa que fala aquilo, faz aquilo, que é contra o bem-estar do coletivo, está escutando o guia de luz dela? Ou o guia de treva, que se passa e toma frente? Nem toma frente, né? Ele está lá na estação dele, tocando a música dele. Foi a pessoa que sintonizou o rádio para escutar aquilo e seguir aqueles conselhos e mudou o comportamento dela. Se você concorda ou faz vista grossa para aquilo, o seu rádio também vai mudando de estação. Daí você vai estabelecendo sintonia com aqueles que propagam ideias da estação de rádio, entre aspas, né? Com a qual você concorda. Isso é uma lei. Você entendeu essa lei agora? Pode ter certeza, vai evitar muita dor de cabeça pro seu espírito depois da morte e durante a vida mesmo. Então você vê alguém ansioso, você vê alguém com uma energia destrutiva, desesperançado. Ai, não tem esperança mais no país, no governo. Não. Procura o que é certo, o que é correto, o que é bom e tenha esperança naquelas ideias. Promova aquelas ideias. Que Deus vai encontrar alguém que represente elas. Mas vai demorar, não importa quanto demora, que as coisas acontecem mesmo no tempo de Deus. O problema está na gente querer uma coisa e querer... Você nem sabia o que queria. Agora descobriu que queria uma coisa. Agora que é para ontem. Aí entra a ansiedade, a angústia. Quero para ontem, vamos. Mas você não é rei. Nem os reis, quando pedem uma coisa e querem uma comida, tem que esperar preparar. Se você fica tão impaciente, está demonstrando que você está escutando a intuição do seu espírito de luz? Ou você acha que o espírito de luz fala, fique impaciente com o governo, com o vizinho, com essa situação, com a farta disso, com a farta daquilo? E o espírito de luz não inspira isso para ninguém. Ele fala, olha, você não tem isso? Dá o primeiro passo para ter. Não amaldiçoe as pessoas, não amaldiçoe você mesmo. Ah, eu não tenho um trabalho, não tenho um estudo, não tenho uma orientação, não tenho um carro, não tenho uma casa. E a culpa desse, de todo mundo menos de você. Ou às vezes você até fala, né? É culpa minha mesma, como eu sou uma pessoa zero à esquerda, uma pessoa burra. O guia espiritual de luz ensina você a fazer. Você acha que um espírito de luz, uma energia boa vai inspirar você essas coisas? Então pode ir cortando todo esse tipo de conduta da sua realidade. Pode ir cortando. Pode escutar você mesma quando você fala. Ai, não tenho isso. Aí você se entristece. Mas você quer ter isso agora. Ué, dá um passo. Quem não tem trabalho, ou quem não tem boa nota na faculdade, ou quem não tem aquilo que quer, vai ficar triste? Vai ficar chateado? Vai ficar para baixo? Vai culpar alguém ou vai se culpar? Não. O que é você? Olha, você nem é espírito de luz, né? Você é um encarnado que nem a avó. Então, você encarnado, que conselho você dá para uma pessoa dessa? Uai, dá o primeiro passo. Dá o segundo passo.
Trabalha no caminho que chega aquilo que você quer. Não, a pessoa reclama e fica ali, repetindo as coisas que fez ela não ter o que ela quer ter. E acha que culpando os outros, ela tá bem na praça. Justificou, né? Não. O Espírito de Luz vai dizer a você: tenha esperança, faz o seu melhor. O que é correto fazer para alcançar o que você quer? Estabeleça a aceitação do tempo que vai levar, porque brigar contra isso não resolve nada. Você descobriu que quer comer uma coisa, vai levar 1 hora para preparar? Não brigue com isso, não fique indisposta. Descobriu que quer, eu estou num trabalho, mas eu quero outro. Mas no meu trabalho é uma porcaria. Para de reclamar. Já descobriu o que quer? O que você acha que o seu guia espiritual aconselharia você a fazer? Veja quem tem o trabalho que você quer, o que ele fez para conquistar. Tome o tempo para chegar lá. Invista força de vontade. Seja a melhor versão de si própria. E caminhe cada dia naquela direção. É isso que o guia de luz falaria. É isso que você falaria para outra pessoa. Mas tudo o contrário disso, pode ter certeza, é intuição e ideia boba que está chegando na sua cabeça por sintonia com aquilo que não deveria estar sintonizada. A avó vai avisando você, porque você vai normalizando um monte de coisa, daí vive na sintonia de espírito guia, que é ignorante, é das trevas, ou está preso no monte de ilusão que faz ele ficar estacionário no umbral. E aí você cria laço, né, de sintonia com ele, vai andar com ele depois da morte, vai ser mais um desfigurado que se acha lindo. Se você é assim na Terra, por que na encarnação, por que você acha que vai ser diferente depois que desencarnar? Faz vista grossa para sua situação. Ignora os passinhos pequenos que pode ser dado hoje. Então não fique chateada com ninguém. Não odeie ninguém pela situação onde você está. E não escute pensamento que diz: ou os outros é culpado, ou não tem esperança, ou o futuro vai ser pior, ou não tá bom, ou eu sou uma porcaria. Nada disso vem de sintonia com o Espírito de Luz. Você não vai todo dia de noite tomar banho, é para tirar a sujeira, né? Então, quando você faz uma análise antes de dormir, é boa essa análise para tirar toda essa sujeira, esse ruído. Daí você diz: bom, hoje eu me senti assim. Me senti assim porque atribuí minha situação presente a outra pessoa, a versão burra de mim mesma, e deixei de ver esperança de partir de onde eu estou e chegar num lugar melhor amanhã mesmo. E isso não é uma evidência de que eu hoje fiquei na sintonia boa, na sintonia da luz. Então você se perdoa e amanhã mesmo, quando você acordar, você já acorda predisposta a dizer assim: hoje eu vou ficar na sintonia da luz, vou pensar só coisa boa dos outros e de mim mesma. Vou olhar e procurar e corresponder com o que eu encontrar dentro de mim de potencial positivo. E vou agir segundo isso. Só vou dar atenção para a ideia boa, que me faz ter paciência, que me faz ter dedicação, que me faz perdoar os outros, que me faz relevar uma ofensa.
Olha quanta janela de oportunidade a gente não tem. Ignora. Por ganância. Que é mais do que está disposto a pagar. Com dedicação. E esse espírito de luz não ensina você. Quer as coisas para ontem. Reclama de tudo. Mas pouco faz para compreender o próprio potencial. E aí vai se sintonizando. Hoje, amanhã, depois, com esses espíritos da treva. Daí depois de que morre, que é amigo de luz. Que está sintonizado e imantado com os espíritos de luz. Mas os espíritos de luz caminhou com você a vida inteira. Foi você que armou a frequência do seu rádio para escutar outra coisa que não eles. Daí você plantou, você vai colher o que você espera. Vai. Então, está em tempo ainda. Corrija a sua conduta. Estabeleça boa sintonia com os espíritos de luz. Mas eu não sei como que eu faço. Sabe sim. É pensamento bom? Pode entrar. É sentimento bom? Pode entrar. É compreensão da autorresponsabilidade para com onde você está e para onde pode chegar? Então, é sintonia com o espírito de luz. É paciência para se dedicar para que chegue com o concurso do tempo aquilo que você almeja? Então é sintonia com o espírito de luz isso. Olha, mas você tem a certeza disso. E todo dia, quando você está bem, está sorrindo, o mundo pode estar olha, que você quebra tudo. Você se pergunta, um espírito de luz, nesse momento, ia me inspirar, ficar ruim, ficar mar com a situação, ou ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus? Me diga só. O espírito de luz ia me ensinar a fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, onde eu fui colocado, indefinidamente, amar incondicionalmente. Que uma coisa que está ruim num minuto, no outro minuto pode modificar completamente e tá boa. É o teste da sua fé. Com aquilo que, olha, pode ter certeza. Você sabe o que é correto fazer. Se você encontra satisfação e se demora em fazer aquilo que sente-se equivocado, errado, está plantando. E está plantando e está construindo amizades. Viu? E nesse sentido, você sim é responsável por tudo aquilo que cativa. Porque esses espíritos da treva podia estar fazendo amizade com gente que é da mesma laia deles. Ama fazer maldade. São espíritos que estão ainda naquela, como que dizer, idade de compreensão e leitura da realidade de si mesmo. Você está ocupando o lugar deles. Porque eles podiam fazer amizade com esses espíritos, mas estão fazendo amizade com você. Então depois que você morrer, eles querem um amigo. Não importa se é o seu ou se é outro. Mas se você está ocupando o lugar dos outros, que vibram uma verdade, sendo uma pessoa boa, só porque você faz vista grossa para aquilo que é correto fazer e você não faz, que é correto pensar e você não pensa, que é correto sentir a cada momento e você não sente. Então quando você não faz tudo aquilo que você sabe correto fazer, você ocupa o lugar de um espírito encarnado que capaz não tem essa condição que você tem, né? Ocupa o lugar dele para ser amigo do trevoso desencarnado. Daí o trevoso desencarnado, o que ele quer depois da morte, durante a vida sua, ter um amigo. E você está se prontificando aquilo ao estabelecer sintonia com ele. Então você acha justo depois da morte ele ficar sem amiguinho? Não é justo.
Ele podia ter encontrado outro, você quis ocupar o lugar. Então vá você ser amigo dele, desconfigurado, desentendido da realidade, de si mesmo, porque se conhecesse e entendesse bem que é filho de Deus, não ficaria estacionário, amigo das ideias, da ambição, da vaidade, do orgulho. Que esse espírito é amigo disso. E você, sintonizando nisso, vai ser amigo dele ou deles. Olha que não tem só um, né? E daí você se junta com aquela banda de espíritos que pensam assim, porque a vida toda você deu suporte e auxílio para essa forma de conduta encarnada. Tá plantando. Cuidado, viu? Vocês que trabalham com espíritos, mais ainda. E a gente, né? Que vê e ouve os espíritos, mais ainda. E aqueles que incorporam e que não vê e ouve, redobre o cuidado. Preste atenção no que está sendo produzido, no que está sendo falado. Tem que sempre estar promovendo a paz, a tolerância, o amor e a humildade. E o desinteresse por autopromoção, por vantagem indevida. Viu? Qualquer nuance disso que você encontrar, se questione. Você está vindo do espírito de luz ou guia de treva? Que estão todos eles ao nosso alcance. E o de treva muito mais, né? Porque a gente é educado a encontrar satisfação naquilo que estimula os nossos sentidos. Por esquecer que somos espíritos que temos um corpo, e não um corpo que tem espírito. Viu? Olha, mas você preste atenção todo dia. A origem daquilo que motiva a sua conduta, os seus pensamentos e os seus sentimentos. De onde está vindo essa intuição, esse direcionamento? Você tem um guia espiritual que desde quando nasceu caminha com você. Mas que ele é de luz e está aí do seu lado hoje mesmo. E se você está escutando ele, você está tendo paciência. Você está admitindo os seus erros. Você está renovando o compromisso com ser a melhor versão de si mesma. É de si mesmo, né? Você está dizendo, quero chegar no lugar tal. Esses são os passos que eu tenho que dar? Pronto. Me comprometo com ser a melhor versão de mim mesmo. Ter disciplina. E cada dia medir o meu progresso. E vou chegar nesse espaço, nesse lugar. E se em algum momento se agir com impaciência, pode ter certeza, nem que seja por 1 minuto, antes daquela ação e daquela atitude, você se sintonizou e aceitou a intuição do guia de treva. É verdade isso. Ah, mas vó, eu não posso ter meus próprios pensamentos? Pode. E eles o deles. E quando se encontra, estabelece conexão de afinidade. E aí eles começam a andar junto de você. Às vezes você pensa a coisa mais feia, que até eles ficam assim, meu Deus, nem eu tinha condição de inspirar esse pensamento, essa ideia feiosa na cabeça dessa pessoa. E aí você mesmo acaba passando ideia negativa para eles, inspirar outras pessoas a fazer coisa mais feia do que eles próprios tinham imaginado. E depois que você morre, você vê tudo isso. Só para que você tenha no seu espírito, finalmente e decididamente, o compromisso de a partir daquele momento não ser mais assim. Então na hora da morte não se culpe por aquilo que você foi ou deixou de ser, que foi negativo ou o bem que deixou de fazer para si próprio. Não se culpe, porque a culpa vai levar você para baixo.
Porque ela faz você estabelecer sintonia com os espíritos da treva. Porque o espírito do bem não ensina você a se culpar. Ensina você a admitir o erro e assumir o compromisso de consertar. Porque quem fica se culpando, se martirizando, ainda não admitiu o erro e não está disposto a consertar. E aí vai para onde? Para junto do espírito que pensa assim. Então, na hora da morte, quando você vê o filminho da sua vida passando, admita os erros que você fez. É de, nossa, eu fiquei feio, né? Então eu me perdoo. Mas só se perdoar assim de boca pode não servir. E você sabe que você fez e plantou, vai colher, vai atrás de pagar. Mas não vai se sentir culpada, não vai se sentir má, não vai enfiar a cabeça na lama, não vai se chamar de burra. Você fez o melhor que você achava certo. Dentro da culturação você queria levar vantagem naquele dia, lembra? E levou a vantagem que para o seu espírito não serviu nada. Então na hora que você vê no filminho da vida aquele momento passando, você perdoe e aprenda com aquilo. E diga, para onde que eu posso ir, que eu corrijo tudo isso, eu trabalho em mim mesma. Aí você bota uma vibração positiva como coluna mestra e orientadora, que vai encaminhar você depois da morte para ir para uma colônia espiritual. Porque aquele que está disposto a corrigir os erros, já reconheceu que errou. E não está na sintonia da vítima, na sintonia de vingança. Porque às vezes você nem percebe, mas você alimenta a vingança contra si próprio. Ai, que burra que eu fui, não deveria ter feito isso, eu sou uma porcaria. Está querendo vingança contra si própria. Está querendo que você passe um tempo pagando pelos erros que cometeu. E aí estabelece sintonia com o embaixo, com as trevas, é para lá que você vai. Ai, vó, mas então se eu fiz um monte de maldade durante a vida, não é para lá que eu mereço ir? Olha, se uma pessoa fez errado, ela deve ir para um lugar onde ela não vai corrigir o erro? Não. Ela deve comer bem, ter bastante força e ir atrás de aprender como consertar todo o erro que ela fez. Não ficar rolando na lama da culpa, da vingança, do ódio contra si mesma, contra quem foi. Nunca faça isso. É uma bobagem de um tamanho que você nem tem ideia. Porque te coloca na condição de espírito estacionário. E não contente com isso, muitos espíritos vão atrás de afundar os outros. Justificando, foi a sociedade que me afundou. Então agora eu vou pegar o primeiro e vou trazer para as trevas onde eu me encontro. E aí assim pensa esses espíritos aí, que são esses espíritos guia de treva, com os quais muito se sintoniza. Às vezes, nem que seja uma só vez no dia, duas, alguns só andam com eles. Você querer o mal de alguém? Você querer o mal próprio? Pode ter certeza que isso não vem de espírito de luz, meu neto. Viu? Então leve isso com você. Viu? Leve tudo isso que a avó falou para você no seu coração. Então a avó vai contar uma historinha e terminar o encontro de hoje. Viu? Porque foi muito bom, foi muito produtivo. Vai fazer você ficar consciente mais horas do dia. Para se perguntar: o que eu estou pensando, sentindo e fazendo é evidência que eu estou com sintonia com o espírito de luz ou espírito de treva? E você faz os ajustes e pronto. Segue a sua vida a partir dali. Pronto. Então, a avó falou para você, né? Que para a questão de aprendizado, os espíritos, quando a avó foi dormir, ajudou a avó a se plasmar igual uma outra encarnada. Que esse espírito de guia trevoso orientava
Ele chegava nela e inspirava pensamento. Pensamento dos estoicos. Mas tudo negativado. E ela achava aquilo bom. Mas pela má interpretação, foi se imantando nele. Então eu não sei o que a espiritualidade fez, que no final ele acreditou que eu era essa encarnada em desdobramento no mundo espiritual. E supostamente a história era que eu ia aprender mais com ele no desdobramento. E isso precisa de engenheiro, né? Porque ele está conectado com a encarnada e não comigo. Como que ele não vai perceber isso? A avó não sabe os detalhes. Mas preste atenção na história, porque é a moral da história que conta. Então ele levou a avó, né, na forma daquela encarnada, em espírito, para conhecer uma realidade. E aí ele foi mostrando assim uns quadros com a fala dos estoicos. E na primeira, ele mostrou uma frase do Epicteto. Acho que era isso. Que dizia: não busques que as coisas aconteçam como desejas, mas deseja que elas aconteçam como acontecem, e serás feliz. Então, essa frase para ele estava dizendo a maldade do mundo. Ele falou para a avó, né? Que ele achava que era aquela moça. Não deve ser combatida. Por quê? Porque você não deve buscar que as coisas aconteçam como você deseja. Então, mas você deve desejar do fundo do coração que elas aconteçam do jeito que elas acontecem. E assim você vai ser feliz. Você viu que plantou uma sementinha, né? Mas a frase, o que ela diz de verdade, é que a felicidade vem de aceitar as circunstâncias como elas são, em vez de tentar controlar a circunstância, mas com irrestrita confiança nos desígnios de Deus, permanecendo fiel aos seus princípios éticos e morais mais nobres, já conquistados por você. Olha que coisa boa essa. Tudo dá para interpretar de duas formas, né? Daí ele tem uma estátua do Marco Aurélio e uma frase assim, mostrando para a avó, né? Olha essa estátua aqui. Daí a avó viu e falou: nossa, é o Marco Aurélio, né? Porque a moça é filósofa, né? Daí ele, igual meu neto, né? Filósofo, meu neto tem formação, né? Em filosofia. Daí disse: o sofrimento surge quando esperamos que o mundo seja diferente do que ele realmente é. E ele explicou para ela: quanto mais a maldade no mundo, mais você não deve esperar que as coisas sejam diferentes. Porque quanto mais você luta por aquilo que você quer, mais você conquista. É tudo de forma superficial. Foi falando para dizer também que ele era uma boa pessoa, né? Plantando a sementinha. Mas a moral disso é que você aceitar a realidade como ela é, liberta você do sofrimento causado por expectativas irreais, que é o que eles plantam no você, esses espíritos. Então, não tenha expectativa irreal. Tenha paciência e faz o seu melhor e deixa que isso baste. E a avó foi dizendo: ah, tá certo, tá certo. Daí ele mostrou outro quadro do Epicteto. E disse: a felicidade não consiste em adquirir e desfrutar, mas em não desejar nada. Estava ensinando a pessoa a ficar, como que diz, né?
ficar desocupada. E aí ela podia interpretar desse jeito e dizer, esse é o guia que está dizendo isso, né? Ninguém tem que se esforçar tanto também na vida, né? Ninguém merece. E tem que se esforçar sim. Porque a frase está dizendo que a verdadeira felicidade está na satisfação com o que já temos, em vez de buscar constantemente mais. Mas na interpretação dele, está dizendo, busque satisfação nas coisas que você já tem. Para que ficar buscando mais? E a avó fala para vocês, não associe paz e tranquilidade e felicidade às coisas que os seus sentidos podem dizer são satisfatórias e, portanto, necessárias. Escreva isso. Escreva essa frase que a avó falou, que você vai ver que a frase é profunda. Mas a avó não disse isso para ele lá, né? A avó estava só, entendi, tá certo, né? Nossa. E a gente, né, tem tanta coisa e não desfruta, né? Às vezes fica trabalhando que nem louco. E ele disse, viu? Você entendeu tudo. Daí ele disse, veja esse aqui que é o Sêneca. Olha o que ele falou. Não há vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. Então você tem que ter ambição, disse ele. Ter clareza sobre os nossos objetivos e direção, a avó fala para você. É essencial sim, né? Você aproveitar as oportunidades da vida. Mas ambição desmedida só vai fazer você ficar prisioneira de querer tapar um buraco que não tem fundo, que foi inventado pelo você mesma, viu? Daí ele disse, olha essa outra frase do Sêneca, a vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dura, mas a forma como é representada. E daí ele estava inspirando a pessoa a ter orgulho e vaidade pelo conhecimento adquirido, pelo status ambicionado. Plantou a sementinha ali no espírito dela. Quem sabe outros dias ela não se desdobra e passa isso, e acontece isso de verdade, né? Hoje levou a avó para um aprendizado, para passar para vocês, né? Mas capaz algum de vocês, de tanta sintonia que estabelece com esses espíritos, vai dormir, se desdobra e vai ter aula com eles. E vão plantando a sementinha, né? Aí você sente uma vontade de fazer coisa que não leva você para lugar nenhum e não sabe de onde que vem. É a sintonia que você vai alimentando diariamente. Por fazer vista grossa a sua responsabilidade do que pensar, do que sentir, do que falar e do que fazer. Viu? Tudo liga você por sintonia com esferas de realidades de luz ou esferas de realidade de trevas. Não tem em cima do muro. Não tem 50 tons de cinza. Viu? Não tem, não adianta você achar que tem. Então, ele disse, a vida é uma peça de teatro. Né? Falando que foi o Sêneca que disse isso. Não importa quanto tempo dura, mas a forma como é representada. E aí tem um bom ensinamento, mas você tem que ter cabeça boa de entender, de interpretar. Viu? Tem que ter. Por quê? Argum pensa, o valor da vida está na qualidade das nossas ações e experiências, e não apenas na duração. E associa essa qualidade com aquilo que pode juntar na terra, já seja por meio de atenção, carinho, aplauso,
o dinheiro mesmo, casa, bens materiais. Mas não associa a frase a somar para o seu espírito luz, nobreza, valores morais. Viu? Daí outra frase, né, do Sêneca, que dizia: não te aflijas com os problemas do amanhã, basta-te o mal que tens hoje. E aí ensina uma coisa boa. Mas a moral seria preocupar-se com o futuro, apenas aumenta o nosso sofrimento. Devemos focar em resolver os problemas do presente. Mas que sementinha você acha que ele queria plantar? Na avó, né? Que ele achava que era a pupila dele, né? Que acabou se tornando, de certa forma, né? Pela sintonia. Então, cuidado com a sintonia que você estabelece por meio do que você vai achando certo. Viu? Não vá baixar sua régua moral. E não é com os outros, viu? Ah, o que os outros fazem é errado, agora eu estou vendo mais erro nos outros. Não é com os outros. É com que você deixa entrar no seu sistema na forma de pensamento negativo, sentimento negativo e conduta que não tem nada a ver com o que um espírito de luz iria falar para você. Viu? Nem você mesmo aconselharia um montão de coisa que você acaba pensando, sentindo e fazendo a uma outra pessoa que você quer bem. Então não siga esse tipo de intuição e nem pensamento que chega, que nem você aconselharia para outro, muito menos um espírito de luz. Viu? Então, quando diz não te aflijas com os problemas do amanhã, basta-te o mal que tens hoje, a semente que ele plantou é dizer: olhe para a maldade do mundo e veja que ela existe. É um pouco passando desesperança, no caso dele, né? Mas o Sêneca não quis passar desesperança. Ele quis dizer: cada dia, se você fizer o melhor que você pode com aquilo que você tem, o futuro pode ter certeza que vai ser bom. Então, tudo que é bom como frase pode ser distorcido. E às vezes o espírito nem estava distorcendo. É porque ele via desse jeito. Porque é até aí que alcançava. Justamente porque alimentou dentro de si essa visão de mundo. E não é vítima da sociedade não. Porque todo mundo, em algum momento, tem uma avó Vicentina trazendo um lembrete da alma. Tem. Todo mundo, você também. Tá tendo, né? E todo mundo tem. Então ninguém é vítima que não escutou uma palavra boa ou não recebeu uma estrutura filosófica forte, bem orientada na luz, nos ensinamentos de Jesus, na ética e na moral, que não possa ter feito instalar-se como formatação pessoal de sistema de crença, visão filosófica da vida. Então todo mundo teve acesso a isso e todo mundo em algum momento pôde estruturar sua visão de mundo positivamente. Se não fez, não foi por falta de oportunidade. E agora mesmo você está tendo outra oportunidade de criar um sistema fortalecido naquilo que é sustentável para o seu espírito evoluir, para o seu espírito ter mais luz, para que se cumpra o propósito da sua encarnação, que é o autoconhecimento, que vai chegando por meio das provas, das expiações, viu?
Por isso tem que colocar a mão na consciência e pensar. Todos os dias se perguntar: o que eu pensei hoje, o que eu falei hoje, o que eu senti hoje, evidencia, me dá evidência de que eu estou sintonizado com o espírito de luz? Se não, corta tudo, recalcula e renova o compromisso de amanhã ser melhor. Porque se você está encarnada ainda, por alguma razão será. E pode ter certeza, é para o autoconhecimento. Por que muita gente se sintoniza com guia de luz das trevas? Guia de luz não, né? Guia de treva. Que acha que é o guia de luz, né? Porque encontra gozo ainda em agir daquele jeito. Algum falou mal dela? Ela sente gozo em evidenciar que profundamente feia é a pessoa que fez a fofoca dela. Antes de... O que ela deveria fazer? O que um guia espiritual... Me diga só, meu neto. E estimularia, por meio da intuição, aquela pessoa que sofreu uma injúria a fazer? Perdoar, ter paciência, amar. Seguir sendo correta, se foi o caso, se não foi, se corrigir. Nunca devolver uma ofensa com outra ofensa. Nunca fazer o outro ficar pior do que ela fez você ficar. Espírito de luz não ensina isso, não. E você sabe disso. Se faz vista grossa, está plantando. E está construindo sintonia com esses espíritos. Nada fica sem resposta. Leva isso do encontro de hoje. Viu? A avó agradeceu aquele espírito, disse que vai aplicar tudo isso na vida, com certeza vai levar aquela intuição, e voltou. E ele desapareceu da realidade dele e teve uma fala com os espíritos de luz, né, que ensinou a avó. Que isso acontece muito na Terra. Muita gente em desdobramento vai conversar com o guia de treva, com o qual só estabeleceu sintonia por falta de vigiar e orar. Porque a pessoa nem mar é. Você diz: mas vó, eu não sou uma pessoa maldosa, não faço mal para ninguém. Mas você num determinado dia, você não revisa todos os pensamentos que você teve, as falas que você falou, as ações, as condutas, os sentimentos que você teve. Você não passa uma revisão em tudo isso e não se pergunta: eu ouvi conselho e intuição do Espírito de Luz? O Espírito de Luz ia me aconselhar a ter sentido aquilo, a ter falado aquilo, a ter feito aquilo? Não ia. Então eu não estou com sintonia com a luz. Você se pergunta todo dia. Porque quando você terminar um dia e falar: hoje eu aprendi a ter sintonia com o Espírito de Luz, pode ter certeza que naquele dia você sorriu, você relevou uma ofensa, você teve paciência, você constatou onde estava e onde queria chegar, e foi procurar uma estratégia respeitando os passos e renovando o compromisso com você todos os dias e cada momento. A melhor versão de si mesma. Aí, a hora que terminar o dia, que você vê que foi assim, pode ter certeza. Aquele dia, você se sintonizou com seu guia de luz. Viu? Deixou o rádio tocando a intuição do guia de luz, não do guia de treva. E aí você foi sendo, às vezes uma pessoa desencarnou, né? A avó escutou isso quando eu estava no mundo espiritual outro dia. A pessoa desencarnou e encontrou com o guia espiritual de luz dela. Tanta coisa boa que ela fez. Mas foi por 1 minuto só. Daí ele disse: agora você não vai poder ir para a colônia. Daí ela disse: por que estou tão feliz de ter encontrado você? Porque você fez muita amizade durante a sua encarnação, só por ter feito vista grossa
e ter escutado a intuição de quem não deveria. Olha, tá vendo todos esses fios que ligam você? Você vai ter que cortar tudo isso. E isso leva tempo. Então a realidade onde você está não é a da colônia. E eu vou estar do seu lado, mas você não vai me ver porque você não está na minha sintonia. Eu baixei bastante aqui de vibração para você poder me ver. Porque crédito e muito você tem. Imagine você, minha neta, desencarnar e ter a felicidade de ver o seu guia de luz e não poder ir com ele. Só por fazer vista grossa, para a responsabilidade sua, de no final do dia colocar a mão na consciência e dizer: o que eu falei hoje, o que eu pensei hoje, a minha conduta e os meus sentimentos responderam à intuição e direcionamento do Espírito de luz? E se não, bastou que você perdeu o dia podendo se sintonizar com o Espírito de luz. No outro dia, você diz: não vou mais fazer aquilo que eu fiz ontem, me perdoo e corrijo tudo isso e vou me sintonizar com o guia de luz, porque ele está do seu lado, no sentido de alcance vibratório, assim como o guia de treva. E o guia de treva que é amigo, viu? Como que ele quer? Porque ele sente que sem isso ele não é feliz. E o guia de luz sente que ele é feliz sendo instrumento de Deus, sem desejar nada, já é pleno. E aquilo que Deus lhe dá, ele agradece e se sente feliz. Não quer nada. Ele só quer que seja feita a vontade de Deus. Mas o espírito de treva quer tudo. E quanto mais dá, mais ele vai querer. Porque assim funciona a leitura que ele construiu para ele mesmo, filosófica, de visão da realidade. Mas uma hora ele aprende, ele está escutando a avó também, ele aprende. Ele vai ver: estou estacionado aqui, não estou indo para lugar nenhum, estou me enganando. E vai fazer uma oração sentida, vai olhar se o que ele está fazendo também responde à intuição do espírito de luz ou espírito de treva, porque você acha que não. Mas depois da morte, a gente também tem guia de luz e guia de treva. Não importa quão alto a gente esteja ou quão baixo a gente esteja. Então vocês que estão desencarnados e estão escutando a avó, pode se plantear, pode se perguntar as mesmas coisas que os encarnados vão se perguntar no final do dia. Tudo que eu falei, senti e fiz hoje corresponde a seguir a intuição do espírito de luz? Se pergunte isso vocês também, viu? E vocês vão ver que não demora muito, modifica a vibração e vocês deixam de ficar estacionários. Porque todo mundo é filho de Deus. Merece compreender a plenitude que está acessível. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que já é dentro de cada um de nós. E tudo mais será acrescentado, porque nunca fartou. Vai ser a sua percepção que vai alcançar a luz que já existe dentro de você, na graça de Deus. Ai, a avó gostou do encontro de hoje, viu? Que encontro mais bonito e mais profundo é esse, né? Ai, na graça de Deus. Você gostou? Ai, a avó gostou tanto. Que quão profundos direcionamentos recebemos hoje, né? Parece que não, mas é muito importante orar e vigiar. E no final do dia, esteja você encarnado ou desencarnado, viu? Perguntar-se: a imagem que pintou o conjunto dos meus pensamentos, sentimentos e ações mostra que escutei intuições e estou sintonizada com espíritos de luz? Se não, a partir de hoje,
Faça o compromisso e renove o compromisso. Viu? De amanhã mesmo. Se a melhor versão de si. Tenha paciência, amor, humildade, tolerância. Ambição comedida. E você trabalhe, estude para sempre ser o melhor instrumento, para que a bondade de Deus chegue naqueles que tem que chegar. Viu? Não queira nada, não construa as coisas para a satisfação dos seus sentidos, mas trabalhe para a evolução da sua alma, em luz e em nobreza. Viu? E você vai ver como que o pagamento é muito mais profundo. E compensa, né? Você trabalhar para ter aquilo que você pode levar depois da morte, que é a evolução espiritual. E os amigos que se conquista, né? Porque amigo você está conquistando. A pergunta é: amigo de luz ou amigo de treva? E isso depende da sua sintonia diária. Viu? Então vá, anjo de luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para colocar e ser a luz no mundo na forma de exemplo, na forma de intermediário daquilo que Deus digna de chegar a quem de mérito e merecimento, né? E para sempre seja louvado. A partir do momento em que no final do dia nos perguntamos se o que pensamos, se o que sentimos e se o que fizemos tem origem na nossa sintonia com os espíritos de luz ou de treva, né? E cada dia renovemos o compromisso com ser a melhor versão de nós mesmos, porque sempre estamos angariando amizades profundas por laços fluídicos. Analise, coloque a mão na consciência antes de dormir. Com quem estou estabelecendo esses laços energéticos, fluídicos, de sintonia, que reverbera na forma de amizade? E se ocupe com o bem. Viu? Então vá. Na graça de Deus, viu? Beijo da avó pra você aí hoje também um pouquinho. E até daqui a pouco, como que a semana tá passando rápido, né? Daqui a pouco eu volto, se for da vontade de Deus, né? Com mais lembretes da alma. Você que não me conhecia, hoje você me conhece, prazer. Sou a Vicentina. Vejo e ouço os espíritos, né? E trago esses lembretes da alma, né? Que vai ajudando a gente a recordar a luz que existe dentro de cada um de nós, né? E a importância de manter sintonia com aquilo que é bom, com o lugar para onde a gente quer ir e que vai, né? Porque do outro lado tudo é sintonia, tudo é colheita e o progresso é inexorável. Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó, viu? Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto.